Tá certo. Voltando aí, galera. Vamos lá, galera. Continua na aula aqui, ó. Deixa eu só compartilhar a tela rapidinho. Oi. Então paramos aqui, né, cara, nessa diferença da derivação prefixal e sufixal para parassintética ou parassíntese. Qual é o bizu aqui de cara? Lembrando aí, ó, é importante que vocês coloquem os nomes, tá? Em todos os tempos. Vai ficar registrada para nós a chamada. Show? Então, aquilo que nós estávamos vendo. Derivação prefixal e sufixal, o prefixo e o sufixo, eles vão entrar, né? Eu posso colocá-los um de cada vez. Eu não preciso pô-los simultaneamente, tranquilão? Eu tenho, por exemplo, ali, então, né, o prefixo, perdão, radical leal. Eu coloquei o prefixo des, se eu quiser colocar primeiro, eu tenho desleal. Se eu quiser colocar somente sufixo primeiro, eu tenho lealdade. Então, colocando um e colocando outro, eu tenho palavra formada. Eu não preciso colocá-los ao mesmo tempo, simultaneamente, que é o caso da parassíntese ou parassintética. Outro bizu importante. A parassíntese, perdão, derivação parassintética ou parassíntese, ela vai formar sempre verbos para nós. É o processo de formarmos verbos. Pegou a diferença? Ali, ó, tem o feliz e o radical. Perfeito? Eu coloquei o prefixo in primeiro. Eu tenho infeliz. E depois eu posso colocar com calma o sufixo mente. Eu tenho infeliz e eu tenho felizmente. Se eu colocar um ou se eu colocar o outro, tanto faz. Eu consigo ter palavras para, né, para ler. Eu tenho infeliz e tenho felizmente. Beleza? Se eu tiro um ou se eu tiro o outro, eu vou ter significado de palavra. Se eu tiro o sufixo mente, eu tenho infeliz. Se eu tiro o prefixo in, eu tenho felizmente. Então, assim, essa é a diferença. Esse é o bizu que vocês vão usar para diferenciar principalmente essas duas, derivação prefixal e sufixal e a parassintética. Em ambas, né? Em ambas derivações, vamos acrescentar, né, o prefixo e o sufixo. Só que na parassintética eles vão entrar ao mesmo tempo, simultaneamente. Derivação prefixal e sufixal, eu posso colocá-los, né, um de cada vez, tranquilo? Outro bizu que você tem que anotar aí. Derivação parassintética ou parassíntese, né, é o processo que se dá para formarmos verbos. Formação de novos verbos. Tranquilo? A diferença é essa. Botei aqui embaixo. Anote que a presença de apenas um desses afixos é suficiente para formarmos uma nova palavra. Pois em nossa língua existem as palavras desleal e lealdade. Existe infeliz e felizmente. Foi aquele bizu que eu dei a vocês. Para diferenciar as duas, derivação prefixal e sufixal, eu posso colocá-los um de cada vez. Eu não preciso pô-los ao mesmo tempo, que é o caso da parassíntese ou parassintética. Tranquilão? Eu não preciso pô-los ao mesmo tempo. Show? Já aqui embaixo, ó, derivação parassintética ou parassíntese ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo, aquilo que eu falei, ó, que é simultâneo, né? Eu vou colocá-los ao mesmo tempo, simultaneamente. Show? Então, o acréscimo simultâneo do prefixo e o sufixo. Eles vão ter que entrar ao mesmo tempo, galerinha. Show? Botei assim, ó, considere, por exemplo, o adjetivo triste. A palavra triste, né, é um nome, né?
é um adjetivo, né? São nomes em português, substantivos, adjetivos, advérbios, são nomes. Então, triste, ó, ela é a palavra paroxítona. A força recai na penúltima. Então, bizu também, né? Por quê, pessoal? Porque eu tenho que saber se é paroxítona ou oxítona, cara. Porque se ela é paroxítona, eu sei que ela é temática. Eu vou tirar o radical porque eu sei que esse ezinho, esse e que vem ao final é a nossa vogal temática. Show? Então, peguei o radical que é o triste até o T, formamos o verbo entristecer. Foi aquilo que eu falei com vocês. A derivação parasintética ou parassíntese é o processo que se dá para formarmos verbos. Então, entristecer é um verbo, né? Eu parti do adjetivo para criar um verbo entristecer. Só que eu coloquei, né? Vai se dar, né, a criação de entristecer, né, a junção simultânea do prefixo e sufixo. Eu coloquei o prefixo em e o sufixo ec, mas eu os coloquei ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu não tenho entriste, galera, e nem tenho entristecer. Só vou ter palavra, né, se eu lê-los ao mesmo tempo, entristecer. Coisa que não acontece aqui para nós, né? A derivação prefixal e sufixal. Eu posso colocá-los um de cada vez. Eu tenho infeliz, eu tenho felizmente. Eu tenho desleal e tenho lealdade. Show? Já na parassíntese, não. Além de ser um processo para formarmos verbos, tranquilo, eu não consigo, né, colocá-los um de cada vez. Eu tenho que colocá-los ao mesmo tempo até para eu conseguir, né, entender a minha palavra. Show? Então, o prefixo em e o sufixo ec que forma verbo, eles entram simultaneamente. Beleza? Show de bola? Repare, por exemplo, aqui, eu botei aqui embaixo. Ó. Note que a presença de apenas um desses afixos não é o suficiente para formar uma nova palavra, pois em nossa língua portuguesa não existem palavras entriste nem entristecer. Só consigo, né, ter uma palavra formada que passe o significado para nós quando eu vou lê-la, né, com os dois ali acrescidos, tanto prefixo e sufixo. Eles têm que entrar ao mesmo tempo, simultaneamente. Pegaram do Zu? Aqui em cima eu consigo fazer isso. Eu tenho infeliz, eu tenho felizmente. Tenho desleal e lealdade. Aqui embaixo não. Não existe entriste nem entristecer. Só consigo ter palavra formada, né, com significado quando eu vou ler a palavra com os dois acrescidos simultaneamente. Beleza? Aconteceu o mesmo aqui embaixo. Eu tenho mudo. Mudo, né, adjetivo. Tranquilo? Show? Então é um nome também, só que a palavra mudo ela é paroxítona, a força é na penúltima. São duas sílabas, né? Eu a pronuncio em duas emissões de voz, mudo, show, ó, consigo, né, duas sílabas, duas emissões de voz, a força recai na penúltima, né? No mu. Show? Então se ela é paroxítona, irmão, já sei que esse o que vem ao final é nossa vogal temática, ela é uma palavra temática, beleza? Então tiro o, eu fico apenas com radical, belezinha? Então acrescentar, vou acrescentar ao mesmo tempo, né? O prefixo e o sufixo ec, que forma para nós verbo, tá? Pegaram aí, ó, reparem que eles vão entrar simultaneamente. Não existe emude nem mudecer. Só consigo ter palavra formada quando eu leio, né? Quando eu a leio, né, com os dois, quando eu leio, perdão, com os dois, né, com prefixo e sufixo entrando simultaneamente ao mesmo tempo. Tranquilão? Show? Alma, mesma coisa, alma ali, ó. Alma é paroxítona, então esse azinho é a vogal temática. Para pegar o radical, é só tirar a vogal temática, beleza? Lembrando que tema é a junção do radical com a vogal temática. Então, mudo e alma é o tema para nós, né? São palavras temáticas, então elas trazem com elas, desculpa, né, o tema. Show de bola? Mesma coisa, ó. Acrescentei o prefixo des e o sufixo ao, ado, né? Eu só vou conseguir ter palavra, vou formar um verbo desalmado. Show? Só vou conseguir, né, ter a palavra lendo, né, a palavra com o acréscimo, né, do prefixo e sufixo ao mesmo tempo, simultaneamente. Beleza? Então tem várias. Entristecer, emudecer, anoitecer também é para sintético ou para síntese. Show? Entardecer também. Então tem várias palavras que vão se encaixar direto, né, de cara só de olhar para elas, só de olhá-las, né, vocês vão ver que ela sofreu o processo de derivação para sintético ou para síntese. Então, anoitecer, entardecer, né, emudecer, né, tem várias palavras, perfeito? Só de olhar, já reparem que ela sofreu o processo de derivação para sintética ou para síntese, né, porque é o processo em língua portuguesa que vai criar verbos para nós. Show? Eu coloquei assim uma dica, né? Ó, dica, para estabelecer a diferença entre derivação prefixal, sufixal e a parasintética, basta retirar o prefixo ou sufixo da palavra, na qual se tem dúvida. Feito isso, observe se a palavra que sobrou existe. Caso isso aconteça, será a derivação prefixal e sufixal. Aqui já viu lá em cima, né? Nós já vimos lá em cima, desculpa. Caso contrário, será parasintética. Então, já vimos aqui em cima. Eu tirei ali o prefixo des, eu tenho lealdade. Tirei o sufixo dade, eu tenho desleal. Aconteceu isso, irmão, eu tenho
né, a derivação prefixal e sufixal. Então, deslealdade sofreu o processo, derivação prefixal e sufixal. Foi, né? Eu acrescentei ali prefixo e sufixo, mas eu não os acrescentei ao mesmo tempo. Perfeito? Na parassintética ou parassíntese eu não consigo fazer isso. Show? Vamos lá então, dando continuidade. Tipos de derivação, né? Derivação regressiva, nome de estudo. Eu vou regredir, vou tirar parte da palavra, tranquilo? Então, derivação regressiva, ocorre derivação regressiva quando uma palavra é formada não por acréscimo, mas por redução. Derivação regressiva, né? Ou redução, perfeito? Outro nome que nós damos a ela, que não aparece muito em prova, porque já de cara já traz, né? Já traz o pulo do gato, é deverbal, então, derivação regressiva ou deverbal. Mas por quê, pessoal? Porque são substantivos formados derivados de verbos. Então, deverbal, deriva de verbo. Então, substantivos que derivam de verbo, tranquilo? Então, derivação regressiva ou redução. Pode ser que apareça para vocês em provas, né, exercícios que vocês forem fazer, redução. Que, na verdade, né, é isso mesmo que acontece. Eu vou reduzir parte da palavra. Eu tenho comprar, eu tirei só o R, cara. E, né, eu tenho o substantivo compra. Né? A compra vem do verbo comprar. Tranquilo? Por isso que a derivação regressiva de verbal. Eu tenho beijar, né, eu crio o substantivo beijo, né? Apenas eu tirei a palavra ali. Tranquilo? Regredir a palavra. Teve uma redução ali. Show? Ou, então, de novo, derivação regressiva ou de verbal. Não vejo aparecer muito em prova de verbal, porque já nos indica aí já nos indica, desculpa, né, o pulo do gato. Show de bola? De verbal, derivou de verbo. Tranquilo? Então, assim, quase não vejo aparecer. Aparece muito derivação regressiva, mas é só pegar o bizu. Regressiva, né, vai regredir, né? Eu vou tirar parte da palavra. Houve uma regressão, uma redução ali, na verdade. Tem vários. Ataque vem de atacar, né? Então ataque também, derivação regressiva. Combate vem de combater, só tirei o R. Então, tem vários tipos, né? Várias palavras são formadas, perdão, por derivação regressiva ou de verbal, ou também redução. Show? Várias. Combate, combater, ataque, atacar, tem várias. Show? Canto, né, vem de cantar. Quando o cara perguntou qual processo sofreu a palavra canto, processo de derivação regressiva, né, redução, ou, né, o último caso aí, de verbal, que foi uma palavra formada, um substantivo formado derivado de um verbo. Belezinha? Então, botei assim, ó, saiba que, para descobrirmos se um substantivo deriva de um verbo ou se ocorre o contrário, aqui é importante, olha só isso aqui, ó. Para descobrirmos se um substantivo deriva de um verbo ou se ocorre o contrário, podemos seguir a seguinte orientação. Se o substantivo denota ação, será a palavra derivada. Show? E o verbo é primitivo. Então, eu criei um substantivo vindo, né, oriundo de um verbo. Então, designou ação. Compra, ação de comprar. Beijo, ação de beijar. Ataque, ação de atacar. Show de bola? Canto, ação de cantar. Então, já sei que é realmente derivada. Ela partiu de uma primitiva, que é o verbo. Tranquilo? Então, o bizu é esse. Se o nome denota algum objeto ou substância, aconteceu o contrário. Beleza? Então, por exemplo, vamos observar os exemplos acima. Compra e beijo indicam ações. Logo, são palavras derivadas. Show? Então, né, sofreu o processo realmente de derivação regressiva, de verbal ou redução. O mesmo não ocorre, porém, com a palavra âncora. Ela foi criada a partir de ancorar. Desculpa. Âncora, ela foi primitiva, certo? É um objeto, não é objeto? Então, neste caso, o substantivo primitivo deu origem a ancorar. Partindo de âncora, eu coloquei o sufixo ar ali, né, e criei o verbo ali. Show? Aconteceu o contrário do que acontece normalmente. Nós criarmos substantivos a partir de verbos. Show? Só vai acontecer isso se designar ação, indicar ação. Beijo, canto de cantar, ataque, ação de atacar. Show de bola? Combate, ação de combater. Designou ação, ela é derivada, né? Ela partiu de um verbo. Caso indicar objeto, né, alguma substância, percebem de cara, né, que o verbo vai vir, né, eu vou partir do substantivo para criar um verbo. Show? Então, âncora, ela deu origem ao verbo ancorar. Tranquilo? Porque âncora é um objeto. Show de bola? Então, cuidado quanto a isso, tá? Por derivação regressiva, formam-se basicamente substantivos a partir de verbos. Por isso, recebe o nome de substantivos deverbais, né? Por isso que é regressiva ou deverbal. Show? Outro nome que se dá, que eu vejo pouco aparecer aí em provas, em questões. Note que na linguagem popular são frequentes os exemplos de palavras formadas por derivação regressiva, né? O portuga, né? Português, né? Isso, ó. Show, é muito comum nós reduzirmos também parte, né, da palavra aí. Gente, ó, tem mais pessoas aí, nem todos colocaram nomes aí, tá? É importante que coloquem os nomes para a chamada, galera. Boteco, né, que vem de botiquim, eu reduzi.
Comuna, né, que vem de comunista, tranquilo, também são palavras formadas pelo processo de derivação regressiva, já que eu vou tirar a parte. Então, não gravem somente não, né? Beijo, beijar. O que mais aparece em prova são esses casos. Então, beijo, beijar, combate, combater, ataque, atacar, mas também tem outras formas de, né, derivação regressiva. Portuga de português, boteco, botequim, comuna de comunista, tá? E assim por diante. Show de bola? Ou ainda, né, agito, que vem de agitar, amasso, de amassar, chego, de chegar. Show? Então, outros processos também, derivação regressiva ou deverbal. Belezinha? Agito, né? Eu só reduzir, vem de agitar. Amasso, vem de amassar. E assim por diante. Então, IPC, galera. Vou botar aqui para baixo aqui. IPC, né? Importante para concurso, para caramba. Isso aqui é meu. O processo nome normal é criar um verbo a partir de um substantivo. Na derivação regressiva, perdão. Derivação regressiva, a língua procede em sentido inverso, né? Forma um substantivo a partir de um verbo. Mas o normal é que nós formemos, né, um verbo a partir do substantivo. É o caso de ancorar lá, né? É o caso de alfabeto, né? Alfabetizar. Eu coloquei o sufixo ar, né? E mudei a classe gramatical. Eu tinha um substantivo, criei um verbo. O comum é que isso aconteça. Show? Belezinha? Na derivação regressiva acontece, né, o procedimento ao contrário, o sentido inverso. Show de bola? Só um bisuzinho aí para ficarem atentos que pode cair em prova lá na frente para vocês. Show? Derivação imprópria, né, amores? Ó, o que é derivação imprópria, professor? É quando nós alteramos, mudamos a classe gramatical. Show de bola? Como eu faço isso, né? Acrescentando, né, inicialmente a palavra, um determinante, quase sempre um substantivo. Não confunda as coisas. Derivação regressiva, deverbal e redução. Eu vou reduzir parte da palavra. Show? Tranquilo? Então, ó, combate, reduzir, tirei o R, certo? E assim por diante. Canto, reduzir de cantar. Agora, a derivação imprópria, eu botei aqui em cima, aqui, ó. A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão nenhuma, derivação regressiva, há uma supressão. Nós perdemos um fonema, tranquilo? Aqui não há mudança nenhuma, alteração nenhuma da classe gramatical. Eu apenas colocarei um artigo, muitas vezes, né, ou qualquer determinante antes da palavra, para nós alterar, para assim, né, alterarmos, né, ou se alterar a classe gramatical. Então, os adjetivos passam a substantivos, né? Bom, né, gramaticalmente falando, bom é um adjetivo, né? Nós qualificamos, caracterizamos alguém. Mas colocando um artigo na frente, né, galera, nós, né, estamos mudando, alterando a classe gramatical. Nós transformamos o adjetivo em um substantivo. Então, os bons serão contemplados. Nesse caso, o bom, né, passou a ser substantivo, uma vez que eu coloquei o artigo na frente e o transformei em um substantivo. Show? Eu alterei a classe gramatical sem alterar de forma alguma, sem mudar nada no processo da palavra ali. Show? Já, né, lá em cima, no processo de regressão, derivação regressiva ou redução, eu vou tirar, vou reduzir parte da palavra. Aqui não alterei nada, eu só, né, coloquei um artigo na frente e fiz a mudança da classe gramatical. É isso que é derivação imprópria. Show de bola? Então, os particípios passaram a substantivos ou adjetivos, né? Isso, ó, aquele garoto alcançou um feito. Feito, né, é o particípio do verbo fazer. Tranquilo? Mas nesse caso aqui, ó, nessa sentença que eu apresentei a vocês aqui abaixo, né, eu o coloquei, né, como substantivo. Tranquilo? Vê que ele está desempenhando aí, né, está exercendo a classe, certo, gramatical de substantivo, né? Então, aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. Então, um feito ali, né, para nós, caracteriza-se gramaticalmente como um substantivo. Show de bola? Lembrando que eu coloquei na frente ali um artigo indefinido. Né? Colocando o artigo, né, eu sempre vou alterar a classe gramatical. Então, se o cara perguntar ali, né, qual o processo, né, que sofreu a palavra feito naquele contexto daquela oração ali, né, feito ali, né, que seria o particípio do fazer, está classificado gramaticalmente como substantivo. Beleza? É importante que saibam isso. Logo embaixo, ó, os infinitivos passam a substantivo. Infinitivo, afinal, é o verbo com final AR, ER e IR. Tranquilão? Então, o andar de Roberto era fascinante, elegantérrimo, né? Vamos dizer assim, né? O andar de Roberto era elegante demais. Tranquilo? Então, nesse caso, ó, eu transformei o verbo andar em um substantivo. Como é que eu fiz isso? Colocando um artigo na frente. Isso sim é derivação imprópria. Show de bola? O jantar de ontem estava delicioso, saboroso demais. Jantar é verbo, coloquei um artigo na frente e eu transformei em um substantivo. Show? O badalar dos sinos soou na cidadezinha. Badalar é um verbo, né? Eu só coloquei um artigo na frente, o que eu fiz? Eu transformei, né? Eu transformei em um substantivo, beleza?
Derivação imprópria é isso aqui. Não somente vou transformar as classes em substantivos, não. Perfeito? Pode acontecer o contrário também. Olha a 4 aqui, ó. Na 4 eu vou transformar um substantivo em um adjetivo. Show? Então o funcionário fantasma foi despedido. O fantasma não é um substantivo, é o fantasma. Nesse caso aqui, nesse contexto, né, ele está caracterizando o tipo de funcionário. É o cara que quase não aparece, né? O funcionário fantasma, não existe esse cara. Ele foi demitido, foi despedido, tranquilo? Então, nesse caso, fantasma aqui, gramaticalmente passou a ser um adjetivo, uma vez que ele está caracterizando o nosso substantivo, beleza? Então, é importante que olhemos e prestemos atenção conforme isso. Não, prestemos atenção na frase como um todo. Derivação imprópria por quê? Porque fantasma, que é um substantivo, gramaticalmente ali, né, passou a ser um adjetivo, beleza? Menino prodígio resolveu o problema. Prodígio, né, é um substantivo. Show de bola? Nesse contexto ali, ele está caracterizando o menino, né? Não é qualquer menino não, cara, é o prodígio, certo? Então, estou qualificando, caracterizando, né, o meu substantivo ali. Nesse caso, eu mudei de substantivo para adjetivo. É muito comum, claro, nós mudarmos sempre para substantivo, mas substantivarmos as palavras, as classes, perfeito? Mas pode ocorrer, né, também de nós adjetivarmos substantivos, que acontece na 4 aqui com a gente. Show? Questão 5, amores, ó. Os adjetivos passam a advérbios. Então, falei baixo para que ninguém escutasse. Então, baixo é um adjetivo, certo? Mas eu coloquei ali, juntinho ao verbo, né? Advérbio. Prefixo ad quer dizer junto. Irmão, ó, alunos, ó, advérbio, ó. Advogado. Prefixo ad quer dizer junto. E vogar vem de lei. Então, advogado é aquele cara que está juntinho, cara, é conhecedor das leis. Então, o cara não pode ser advogado. Show de bola? Advogado vem junto, né? Vogar lei. Então, advogado vem junto das leis. Então, advérbio, mesma coisa. É a classe que vem juntinho, né, ao verbo. Então, falei, né, verbo. Só que eu falei baixo, falei alto. Nesse caso, baixo ali, que é um adjetivo, né? Eu estou qualificando, né? A menina é baixa, o rapaz é baixo. Nesse caso ali, ó, ele funcionou para nós como um advérbio, tranquilo? Foi o modo com que eu falei baixo, show? Lembrando que advérbio é uma classe que vem juntinho ao verbo, ó. Ad quer dizer junto, e vérbio nos remete verbo em português, tranquilão? Então, advérbio, né, palavra que vem juntinha, né, que aparece bem ao lado, juntinho ao verbo. Show? Tranquilo? Foi, galera? Então não tem como errar. Nesse caso, o adjetivo, né, passou a ser advérbio. Show? Olha vocês aí, ó. Palavras invariáveis, né, passam a substantivos. Na verdade, né, acontece muito isso com o porquê. O porquê junto e com acento, né? E vai ser sempre junto e com acento quando ele for substantivado. Então, gramaticalmente, passou a ser um substantivo. A conjunção porquê, lembrando que conjunção, né, é uma classe invariável. Quais são as classes invariáveis em português? O famoso CIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Tranquilo? São classes invariáveis em nossa língua. Então, o porquê é uma conjunção. Nesse caso ali, eu transformei, né? Eu transformei em um substantivo. Galera, como é que eu fiz isso, professor? Coloquei um artigo na frente, cara. Somente isso. Eu apenas coloquei um artigo na frente, substantivei, né, a minha conjunção. E o caso, né? Eu só vou colocar o porquê junto e com acento, ele aparece para nós quando for um substantivo. E nós podemos sempre trocá-lo, né, pelas palavras, desculpa, motivo e razão. Então, não entendo o porquê disso tudo, cara. Não entendo o motivo disso tudo, não. Não entendo a razão. Então, toda vez que eu trocar o porquê por motivo e razão, ele vai ser sempre junto e com acento. Lembrando que ele vai sofrer de cara o processo de derivação imprópria. Show? O porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Ele vai sofrer sempre, né, o processo de derivação imprópria. Eu vou mudar a classe sem alterar nada. Show? Tranquilão? Para fechar aí, ó. Substantivos próprios tornam-se comum. Por exemplo, né, aquele coordenador é um Caxias, né? O cara é um chefe severo, um cara exigente. Show? Caxias, então, é um cara que, né, não falta, né, é bem certinho com as suas atividades. Então, aquele coordenador é um Caxias, né, o substantivo próprio passou a comum. Também nesse caso aí, certo? Ó, eu mudei, né? Eu alterei a classe gramatical, derivação imprópria. Aí coloquei assim, meus amores, ó, IPC. Os processos de derivação vistos anteriormente fazem parte da morfologia, porque implicam alterações na forma, belezinha? Então, vão fazer parte, sim, da morfologia, porque implicam alterações na forma. Na verdade, é a parte morfológica. O que é morfologia, né? É o estudo das formas que as palavras vão ganhando. Então, não tem porquê, né, esse processo de formação também vai se encaixar na morfologia, já que as palavras vão ganhando uma forma, né? Formas diferentes. Tranquilo?
No entanto, a derivação imprópria lida basicamente com o seu significado, o que acaba caracterizando um processo semântico também. Quando eu falo em semântica, a gramática divide-se em algumas partes. Fonética e fonologia, o estudo dos sons. Morfologia é o estudo das formas, né? Tranquilão? Consigo perceber se a palavra é um substantivo, se é um adjetivo, pela forma que ela vai ganhando. Show? Sintaxe, né, é o estudo das palavras dentro daquele contexto oracional, e semântica é o processo, né, de sentido. Falei em semântica, falei em sentido. Realmente, se nós analisarmos, né, o processo de derivação imprópria, vai ter também um processo semântico, uma vez que vai mudar o sentido das palavras. Perfeito? Caxias é um substantivo próprio, né, nesse caso aqui, né, mudou totalmente o sentido. Passou a ser, na verdade, eu estou caracterizando, né, o substantivo aqui, comum, ele passou a exercer a função de predicativo do sujeito, uma vez que eu estou caracterizando o meu coordenador. É um cara que é Caxias, certo? É severo, é exigente. Show? Por essa razão, entendemos do motivo pelo qual é denominada imprópria. Show de bola. Uma coisa que não é própria de acontecer. É imprópria, por isso que é derivação imprópria. Perfeito. Porque tem essa diferença, essa mudança também semântica. Show? Para fecharmos aí, galera, rapidinho, ó. Composição é o processo que forma palavras compostas, por isso composição. Derivação, eu vou só acrescentar, né, prefixos e sufixos, e eu vou criar palavras novas a partir das primitivas, por isso que é o processo de derivação. Derivar é criar algo a partir de outra primitiva. Show? Rapidinho, galera, só me dá uma água aqui. Show. Então existem, ó, existem dois processos, né, de composição. O justaposição, que eu falei com vocês, e o aglutinação. Não confundam, pelo amor de Deus, derivação com composição. Só há dois processos de composição. Por justaposição, então a palavra foi formada pelo processo de composição por justaposição ou por aglutinação. É assim que vocês vão falar. Ela foi formada a partir do processo de composição por justaposição ou por aglutinação. Show? Então, por exemplo, ó, a justaposição, ao juntarmos os radicais, não ocorre alteração fonética alguma. Eles não vão perder unidade alguma, não vão perder nada. Então, passa tempo, ó, não tem hífen, perceberam ali? Ó? Só que eu pego o passa e o tempo. Ao juntá-los, ao justapô-los, ao colocá-los lado a lado, não teve perda nenhuma de fonema. Show? Não perdemos nada, não alterou-se nada. Belezinha? Eu posso até acrescentar alguma coisa, mas não altera-se nada. Show? Cara, se a palavra aparecer para nós com hífen, já sei que ela é formada pelo processo de composição por justaposição. Nem preciso pensar. Então, quinta-feira, segunda-feira, né, couve-flor, guarda-sol, guarda-chuva, são formadas que só de nós olharmos, perdão, são palavras que só de nós olharmos, né, já matamos, né? Processo de composição por justaposição. Por quê? Apareceu o hífen, né? Eu apenas justapus as palavras, coloquei, né, eu acho que coloquei lado a lado. Não teve alteração de fonema algum. Show? Olha a girassol ali, galera. Ó, peguei gira e sol. Não teve alteração. Eu acrescentei a famosa letra, né? A letra de ligação, né? A nossa consoante de ligação. Peguei gira e sol. Botei aqui embaixo IPC em vermelho. Ó, IPC. Em girassol houve uma alteração na grafia. O acréscimo de um S. Que lá, né, em estrutura de formação, nós vemos que esse S é uma consoante de ligação. Ela vai entrar para trazer o som, né? Para trazer a fonia, né? Correta a palavra. Girassol, né? Então, essa apareceu ali para trazer a fonia, justamente por manter inalterada a sonoridade da palavra. Né? Por isso que é uma letra de ligação, uma consoante de ligação. Ela vai manter inalterada o som da palavra. Tranquilo? Mas perceberam aqui, ó, não perdi nada. Peguei girassol e os coloquei lado a lado. Justapus. Show? Acrescentei apenas um S ali. Belezinha? Então, justaposição. Se a palavra aparecer, irmão, com hífen de cara, né? Eu já posso só olhar para ela e classificá-la. Perfeitinho? Olha aqui, ó, composição por aglutinação, né? Acontece o inverso lá da justaposição. Justaposição eu acho que coloco lado a lado, eu justaponho. Show? Aglutinação não. Vocês vão reparar de cara que vai haver perda de fonemas. Tá vendo aqui, ó? Ao unirmos dois ou mais vocábulos ou radicais, vai ocorrer a supressão de um ou mais de seus elementos fonéticos. Então, vou perder elementos. Então, embora, né? Vou embora, galera. Eu vou em boa hora.
Ao aglutinar esses três radicais, né, esses três vocábulos, né, reparem de cara que houve, né, perda de fonema. Embora, né, eu tirei o A ali, eu tirei o H, show de bola. Então, embora, vou em boa hora, eu tirei o O. Então, ao criar, né, a palavra embora, houve de cara para nós uma perda de fonema, perfeito? Embora, vou em boa hora. Fidalgo, né? Filho de, referindo-se à família nobre, né? Então, eu sou filho de alguém, né? É sempre assim, não me consta não que eu sou filho de alguém. Então, fidalgo, né? Fidalguia quer dizer isso. Fidalgo é filho de algo. Ao juntar, ao criar a palavra, houve de cara que houve perda, né? É nítido para nós que houve perda de elementos, né, fonéticos, né? Houve perda de elementos. Então, fidalgo, filho de algo. Perfeito? Tem diversas outras palavras. Planalto, né? Plano mais alto. Aguardente, que é a cachaça, não é isso? Água mais ardente, água que arde. Ao juntar aguardente, ó, perdi um azinho só, mas perdi. Água ardente. Ao juntar, reparem que vai haver a perda de um elemento, vai haver a perda de um A. Então, água ardente, ó, eu perdi um A ali, eu perdi um elemento, né, fonético. Tranquilo? Olha a hidrelétrica aí, ó, tem um hidroelétrico, né? Ao juntar, eu perdi o U, né? Hidrelétrica, né? Assim a gente fala, hidrelétrica, show? Então, sempre, né? Na aglutinação vai haver perda de elementos. Né? Pessoal, lembrando aí, ó, coloquem os nomes na chamada, show? Então tem aguardente, tem planalto, tem pernilongo, ó, pernilongo. Gente, olha aqui o bizu, ó. Ou eu vou perder fonemas, ou eu vou alterá-los. Perdendo ou alterando, irmão, é aglutinação. Olha a pernilongo aí, ó. Pernilongo é o quê, pessoal? É a junção de perna mais longa. Aquele, né, mosquitinho tem a perninha longa, por isso que é pernilongo. Então, juntei perna mais longa. Ao juntá-los, galerinha, ó, eu troquei o A de perna pelo I, né? E troquei o A do finalzinho de longa pelo O, pernilongo. Então, se houver a perda de elementos ou a troca, a substituição, eu de cara vou ter o processo de composição por aglutinação. É muito comum as palavras aparecerem, né, em provas. Então, posso gravar embora, fidalgo, hidrelétrica, planalto, aguardente, pernilongo e outras mais que agora né, não apareceram, não surgiram em minha mente. Beleza? Então, composição por aglutinação é isso. Eu vou pegar os radicais e vou aglutiná-los. Show? Vai haver perda ou substituição de elementos. Tranquilo? Ponte agudo, ó, também. Eu tenho ponta aguda, né? Algo que é ponte aguda tem uma ponta aguda. Ponta aguda, ao aglutiná-los, ó, não houve perda não, mas houve substituição. O ponta passou a ser o I, ponte, né? E o agudo, né? A ponta aguda, tirei o A finalzinho pelo O, ponte agudo. Então vai haver ou perda ou substituição. Ponte agudo também sofreu o processo, né? A palavra foi criada a partir do processo de composição por aglutinação. Tranquilo? Botei aqui embaixo IPC, ó. Ao aglutinarem-se os componentes, certo? Ó, subordinam-se a um só acento tônico. Perdão, é isso mesmo. O do último elemento. For aglutinar palavras, né, acentuadas, né? Os termos aglutinados vão se subordinar apenas ao último elemento. O acento tônico vai sempre ser do último elemento. Então, hidrelétrico, ó, eu usei o acento, né, o acento agudo ali do último elemento. Tranquilo? É importante aqui, é coisinha boa, mas é importante falar. Para fechar aqui, ó, redução, né? Algumas palavras apresentam ao lado de uma forma plena, uma forma reduzida. Então, observe aqui, galera, comigo, ó, alto, né? Redução, né? Ou também abreviação, muitos chamam de abreviação, que é o contrário de abreviatura. A abreviatura é quando eu boto ponto, né? Por exemplo, né? O EX e o ponto é uma abreviatura. Show? Gramática. Gramática. Como é que eu vou abreviar a gramática? Eu pego somente o gra, né? Eu pego o gra e o segundo elemento gramática. Então, pego somente o GRAM, gram, e o ponto. Então, a abreviatura tem ponto. Tranquilo? A abreviação, redução, não. A abreviação e redução eu posso muitas vezes usar na redação, por exemplo, né? Alto, Flá de Flamengo, Flu de Fluminense, Fogo de Botafogo, tranquilo? Isso é redução ou abreviação. O Zé do seu José, show de bola? Show? A redução, abreviação é isso. A abreviatura não. A abreviatura, de forma alguma, eu posso usar na minha redação. Show? Exemplo, né? Etc., que é entre outras coisas, né? Então, não vou usar abreviatura em redação de forma alguma. A abreviação eu posso. Abreviação ou redução. Show? Então, auto vem de automóvel, né? Moto vem de motocicleta, né? Pneu vem de pneu baixo. Ninguém vai falar pneumático, certo? Pneu, né? Eu vou trocar meu pneu. Pneumático é complicado. Hoje ninguém fala mais foto também, né?
que era redução de fotografia. A gente fala, vamos tirar uma selfie aqui rapidinho. Show? Micro de microcomputador, cine de cinema, né? Auto de automóvel, moto de motocicleta. Então, são formas reduzidas. Eu vou reduzir, redução ou abreviação. Flá de Flamengo, Flu de Fluminense e assim por diante. Perfeito? Show? Então, embaixo, ó, como exemplo de redução ou simplificação de palavras, podem ser citadas também as siglas. As siglas também vão entrar aqui. Show? É importante que vocês, ao colocarem as siglas, show, na redação, por exemplo, que vocês sempre as expliquem entre parênteses. Então, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Perfeito? OMS, Organização Mundial da Saúde. Se fala muito da OMS porque, né, enfrentamos uma pandemia braba aí no mundo todo. Então, fala-se muito da OMS, Organização Mundial da Saúde. Se for colocar isso, se for mencionar, se for trazer para a tua redação esse argumento de autoridade, é importante que vocês sempre, né, expliquem. O corretor quer que vocês expliquem, mesmo ele já tendo noção de o que significa OMS, o que significa, né, IBGE. É importante que vocês expliquem sempre, tá? Então, aqui, ó, sigla, né? BOP, Batalhão de Operações Especiais. Tranquilo? CORE, Corregedoria de Recursos Especiais. PM, Polícia Militar. CPF, Cadastro de Pessoa Física. CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Show? Eu botei assim, ó, sigla muito frequente, muito frequentes, né, na comunicação atual. Se desejar, veja mais sobre isso. Isso aqui eu botei, né, vou até apagar isso aqui. Então, já dei para vocês aqui os exemplos de siglas. Tranquilo? A abreviatura vem um ponto, exemplo, né? TEL de telefone, botei o TEL, um ponto, CEL de celular. Show? Tranquilo? E siglas, CPF, CNPJ, BOP, CORE e assim por diante. Tranquilo? Gente, olha só. Então, faltam 3 minutinhos, vamos dar tempo sim. Olha só. Hibridismo. Ocorre hibridismo na palavra em cuja formação entram elementos de línguas diferentes. Só que aqui eu coloquei poucos exemplos. Quando eu voltar agora com vocês, eu vou colocar, tá acabando já, essa dentro com vocês em literatura. Vou colocar mais exemplos, isso cai muito em prova, né? Palavras híbridas, tranquilão? Vou encerrar aqui rapidinho, falando 3 minutinhos. Eu volto com hibridismo e onomatopeia. Já inicio com vocês aqui literatura também. Belezinha? Até daqui a pouquinho, galera.